O inverno chegou e as temperaturas caíram em várias regiões do Brasil. Há quem goste deste friozinho, mas tem gente que sofre com as alergias nessa época do ano. É que as baixas temperaturas podem fazer com que os sintomas fiquem ainda mais fortes. Eu convidei a dermatologista Lorena Dourado para conversar comigo sobre esse assunto. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, Wilker. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também, doutor. Então é isso, né? Durante o frio, algumas alergias se manifestam de forma ainda mais intensa. Como que isso acontece na nossa pele? Então, o frio, ele faz com que a gente use temperaturas mais quentes na água, né? Então, toda vez que a gente vai tomar banho no frio, a gente usa uma água mais quente. Essa água quente acaba ressecando mais a pele. E o próprio tempo mais frio também costuma ser um tempo mais seco, que ajuda a ressecar mais a pele. É lógico que não são todas as regiões do Brasil que o tempo fica muito seco, mas centro-oeste aqui a gente sofre com esse tempo muito seco, que piora ainda mais. O ressecamento faz com que a pele comece a ter coceira, que a pele comece, nas pessoas que já têm uma pele mais sensível, uma pele que a gente fala com dermatite atópica, a pessoa já fica com uma facilidade maior para ter feridas na pele. Geralmente essas feridas manifestam mais nas dobras da pele, né? Então, cotovelo ali, na dobra do cotovelo, na dobra do joelho, na dobrinha do bumbum, no pescoço. Então, são lugares muito comuns das pessoas sofrerem com feridas de alergia mesmo. Então, são aquelas pessoas que já têm uma facilidade para ter a pele mais seca. Quando a pessoa não tem essa dermatite atópica, mas tem a pele mais seca um pouco, ela também sofre, mas sem ter tantas essas feridas. Aí é mais só uma questão de aumentar a hidratação. Quando tem essas feridas, tem que tomar mais cuidados além da hidratação. Certo, então esse período que está mais frio, a gente acaba tomando menos líquido, isso pode refletir em problemas na pele, então. Também, a questão da gente hidratar menos tanto por fora quanto por dentro, né? Então, quando a gente está na época do calor, tem que beber muita água também. Mas na época do frio, a gente pensa, não precisa, eu não tô suando. Mas mesmo assim, a gente tem que beber bastante líquido para fazer realmente essa hidratação da pele, porque a hidratação com água também ajuda na hora que você toma o líquido. Agora, no banho é uma coisa interessante, porque tomar banhos muito prolongados não faz hidratar a pele, na verdade faz ressecar mais a pele. Então, quando a gente tem uma tendência de ter a pele mais seca, nessa época do inverno, tem que evitar água muito quente, evitar banhos muito prolongados, evitar muitos banhos por dia. Então, assim, o ideal é tomar um banho por dia. Se for tomar mais de um, no segundo banho, quando você for tomar, é um banho que seria mais só para refrescar. Então, usar o sabão só nos locais mais de necessidade, né? Região genital, pé, mão, rosto, mas não precisa de passar o sabonete no corpo todo para não ressecar muito a pele, porque o sabonete já costuma ressecar. E lembrar de sempre que terminar o banho, passar o hidratante, porque é um momento que tem uma maior absorção dos hidratantes. E usar hidratante pelo menos 2 vezes ao dia nessa época do ano é bem importante para fazer essa hidratação, além da hidratação com água, que é essencial. Tá feita então um alerta, dada a dica, né, doutora? Nessa época do ano também a gente acaba se desleixando um pouquinho do protetor solar. Isso também pode trazer problema, mesmo nos lugares onde está mais frio. É importante a gente usar esse produto? É importante. Protetor solar a gente orienta a usar sempre. Por quê? Porque por mais que esteja, às vezes, mais nublado, mais escuro, o sol está lá em cima. É porque tem aquela camada de nuvens ali. Mas a gente sabe que hoje em dia tem camada de ozônio com buraco na nossa, né, atmosfera ali. Então, os raios solares acabam chegando com uma incidência grande mesmo nessa época. Então, a gente sabe que tem que fazer essa proteção. O ideal é passar o protetor solar pelo menos 3 vezes por dia. A gente orienta na hora que acorda, no final da manhã, na metade da tarde. Então, usar o protetor solar essas 3 vezes por dia é essencial. E a reaplicação, né, do protetor, o ideal é não passar só no rosto, lembrar de passar nas outras áreas expostas ao sol,
porque acaba manchando a pele também, envelhecendo, e pode dar câncer de pele nessas regiões também. Então é essencial usar esse tipo de fotoproteção. E quando for realmente uma época que você for fazer uma exposição maior, então, por exemplo, mesmo agora no inverno, vai fazer uma trilha, alguma coisa que tem chance de ter uma exposição maior, lembrar de usar uma proteção mecânica. Então, usar um chapéu, aquelas blusas de fotoproteção, porque aí você vai estar aumentando mais a sua proteção. Mas é essencial manter sempre o uso do protetor solar, até mesmo para criar o hábito, porque se você não cria esse hábito, o dia que você precisa, você esquece. Então, criar o hábito é muito importante. Tem que ser igual escovar os dentes, né? A gente tem que ter aquilo já na nossa mente, quase que no automático. Agora, voltando a falar sobre os sintomas, aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de alergia na pele, essa pessoa, ela começa a identificar esse sinal, por ela nunca ter tido, ela pode demorar para identificar esses sintomas. Como que essa alergia começa a se manifestar na nossa pele, hein? Então, geralmente essa alergia do tempo mais seco, né, de quem tem a dermatite atópica, que aí é uma dermatite que gera essas feridas no corpo, geralmente ela manifesta na pessoa desde a infância. É muito raro a pessoa começar a ter a manifestação da dermatite atópica já na vida adulta. A maioria realmente começa na infância e aí dão feridas mesmo, igual machucados, nas regiões das dobras do corpo. Quando é só pelo clima mais seco, mas a pessoa não tem a dermatite atópica, aí geralmente o que a pessoa percebe é uma coceira no corpo todo, né? Então, principalmente, geralmente nas pernas, que é a região que a gente já tem um hábito de hidratar menos, braço que a gente hidrata menos e que fica exposto, né? Então, tem o vento, tem o sol ali, que ajuda a ressecar mais a pele. Então, nessas regiões, a gente sabe que fica mais seco, já naturalmente, e aí nessa época do ano fica mais seco e aí começa a ter coceira. Às vezes tem gente que fica até com uma pele cinzenta, de tão seca que tá. Então, geralmente se manifesta com coceira mesmo. Quando a pessoa tem alergia a algum produto específico, então suponhamos que usou um protetor, usou um produto, um repelente, alguma coisa e deu alergia. Aí costuma empolar a pele, aí dá aqueles carocinhos igual se tivesse picadas de inseto que coçam, né? Então aí geralmente é quando usa um produto mais específico. Agora essa do tempo manifesta-se geralmente com a coceira e nas pessoas que têm essa sensibilidade, que é a dermatite atópica, aí costuma dar essas feridas mesmo nas regiões das dobras. Então qualquer um desses sinais que você mencionou, a gente precisa procurar o médico? Exatamente. O ideal é procurar um dermatologista para fazer a avaliação, né, e passar o tratamento mais indicado. Então, a gente orienta ou o dermatologista ou um alergista. Mas, na maioria das vezes, a gente fala para primeiro procurar o dermatologista para ver essas questões dos cuidados e tudo mais. E aí, se o dermatologista suspeitar que tem uma alergia específica a alguma coisa, geralmente indica ir no alergista para fazer os testes alérgicos de contato, para tentar descobrir ao que ela está tendo uma alergia especificamente. Mas nessa alergia do dia a dia, é procurar um dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tá explicado, doutora. Fala mais pra gente sobre os tratamentos. A pessoa busca ali aquele profissional, identifica que tá com uma alergia na pele. Os tratamentos mais comuns são quais? Então, geralmente, a primeira linha de tratamento que a gente faz é usar a hidratação, porque a gente sabe que o desencadeante é um problema de hidratação, porque a pele da pessoa, que é uma pele mais sensível, ela é uma pele que não tem uma função tão boa de proteger, porque a pele na gente tem essa função de barreira, de proteção. Então, nas pessoas que têm a sensibilidade, a dermatite atópica ou que têm só uma pele muito seca, é uma pele que não protege tanto. Então, a hidratação vai ajudar a melhorar realmente essa proteção. Então, a hidratação, esses cuidados que eu comentei de evitar banhos muito prolongados, evitar vários banhos, evitar usar sabonete mais de uma vez no dia, no corpo todo. Então, esses cuidados também são importantes. E aí, geralmente, a gente começa com um corticoide tópico, né? Então, quando é uma região localizada, nas dobrinhas ali, a gente passa uma pomada de corticoide.
corticoide, usa por pouco tempo, porque se usar por um tempo prolongado pode ter efeitos colaterais do uso do corticoide, né? Então, geralmente usa essa pomada de corticoide. A gente orienta, quando a pessoa está com muita coceira, usar um antialérgico também oral, né? Então, usar um daqueles durante o dia que não dá sono, à noite usa um antialérgico que dá um pouquinho de sono, mas para ajudar a evitar a coceira, porque não sei se vocês já perceberam, mas tudo piora à noite, né? Parece que é a hora que a gente tem mais coceira, a gente tem todas as doenças se complicam mais à noite, então à noite é a hora que vai coçar mais, então usar um desses que dão um soninho ajuda a diminuir esse sono, então uma coisa boa. E realmente, geralmente é essas linhas. Aí quando não está resolvendo só com isso, a gente às vezes precisa de entrar com corticoide oral em alguns casos, mas pouco tempo também, para não ter um efeito colateral, um efeito rebote. Aí às vezes precisa de usar algum antialérgico mais forte, associar antialérgicos, né? Então tudo isso vai dependendo do grau que a pessoa vai tendo de dermatite atópica e de alergia ali. Tá certo. E com relação à roupa, a roupa que a gente usa pode agravar os sintomas de uma alergia? Pode, porque tem algumas pessoas que têm alergia, por exemplo, quando tem contato com lã, né? E aí entra realmente mais nessas dermatites de contato. Tem gente que tem alergia quando tem contato com materiais sintéticos, tem gente que tem alergia ao suor, né? E às vezes usa algum tipo de roupa que acaba concentrando mais o suor ali, é ruim. Então, a roupa pode se influenciar. Então, principalmente quando é bebezinho, essas coisas que a gente sabe que tem a pele mais sensível, tem que tomar mais cuidados aí realmente com o tipo de tecido que está colocando em contato, e nas pessoas que já estão mais velhas, que sabem que tem alguns tipos de material que dão alergia, evitar, né? Porque realmente tem gente que tem alergia a couro, a lã, a nylon, então assim, isso é bem variável. E aí, geralmente, a pessoa mesmo vai descobrindo, né? Se eu entro em contato com aquilo ali, meu corpo começa a coçar. Então, a pessoa começa a evitar aquele tipo de tecido que irrita a pessoa. Mas é muito importante, principalmente nas crianças que ainda não têm o contato, e expondo aos poucos, né? Se, por exemplo, você puser uma roupinha de lã na criança, ela começar a empolar tudo, você já sabe que aquilo ali não vai ser uma coisa boa para ela. Então, se ao mesmo dia você testou um lã, uma roupa de lã e uma roupa de couro, por exemplo, aí você não vai saber qual dos dois que deu alergia. Então, o ideal é ir expondo aos alérgenos de uma vez, assim, fica uma semana, aí depois, não deu, não irritou. Aí você pode testar outra coisa na pessoa. Tá certo. Ficar atento aos sinais e procurar a ajuda de um profissional, né, doutora? Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito esse alerta tão importante. Até a próxima, viu? Agradeço. Obrigada, viu? Abraço. Tchau, tchau.